RFI Convida. A Rádio França Internacional recebe hoje o diretor mineiro Pedro Gonçalves Ribeiro. Ele apresentou no Festival do Filme Documentário de Paris Le Cinéma du Réel, em português seria o cinema da realidade, o curta-metragem Res Botanique, exibido pela primeira vez, é uma estreia mundial. Bem-vindo à RFI, Pedro. Esse filme, o Res Botanique, é um curta-metragem que foi ambientado no Jardim Botânico de Lisboa e narra a história de uma atriz transgênero que depois de noitadas muito intensas, ela vai até esse jardim em busca de sobriedade, de ganhar uma outra energia. Ela vai ter um encontro ali com a natureza, assim, para baixar a bola, né? Ela diz que é onde acontece a quebrada. De onde partiu a ideia original desse curta? Então, obrigado por me receber. Surgiu de um encontro com a Res. Na semana que eu me mudei para Lisboa, a gente se conheceu e imediatamente eu fui fisgado pela personalidade dela, que é incrível. A gente sempre falou que a gente queria fazer um filme juntos. E esse filme, ele nasceu, na verdade, com uma ideia diferente. O filme, ele ia falar da história de uma planta imigrante que existe no Jardim Botânico de Lisboa, que é a guapeba, que tem uma história muito particular. E quando eu pensei em como contar essa história, eu imaginei essa personagem, na figura da Reza, assim mesmo. E quando a gente foi fazer a visita de locação no Jardim Botânico, eu me dei conta que o filme era sobre ela. A planta era um fragmento, mas o filme era mesmo sobre a Res. E então a gente surgiu de uma maneira muito orgânica. Fomos pro jardim um dia, com a câmera em mãos, com uma Super 8 em mãos. O filme foi todo feito em película. E da forma que eu gosto de trabalhar, que é deixar o acaso rolar, assim, ver o que o set me propõe. E é isso, o filme todo foi feito numa tarde e depois todo o trabalho de montagem, que aí demorou mais meses, e foi feito com a Débora, que é uma excelente montadora, se não a melhor do Brasil. É incrível porque é um filme que fala, então, de exílio, de como se adapta essa artista brasileira em Lisboa, na vida que ela tem, agora no trabalho que ela faz, com essa árvore, em relação com essa árvore, essa guapeba que veio transplantada do Brasil, e ao mesmo tempo você também trabalha bastante essa questão ambiental brasileira, em que tudo é destruído, e essa artista que às vezes termina as noites destruída e chega ali no jardim e, sendo um elemento daquela natureza, renasce ali, encontra toda a sua potência e recupera também toda a sua intensidade. Como é que você conseguiu amarrar tantas ideias em um curta-metragem? Nasce muito mais denso, né? E depois a gente vai lapidando. Mas isso pra mim era muito... Isso, enfim, isso vem também muito de conversas que eu tenho com a Rez desde sempre. O filme, o roteiro, ele é meu, mas tudo foi muito construído em conjunto com ela. E isso é algo que está muito no trabalho dela como performer também, de uma ligação muito forte com a natureza. E duas pessoas brasileiras, ela é também portuguesa, então ela pode também falar um pouco desse outro lado. E é um pouco dessa dualidade que ela fala no filme, né? Que ela é ao mesmo tempo colonizadora e colonizada. E eu acho que a própria condição dela como pessoa queer, transgênero, trinária, né, que é como ela se define, tudo isso tem um reflexo também na natureza. E a gente, né, acompanha isso muito forte no Brasil, no mundo inteiro, na Amazônia de hoje em dia ainda, né, tentando recuperar depois dos anos horríveis, mas eu acho que é algo que é algo que ela falou no debate ontem, assim,
aquilo dali é um próprio reflexo da vida dela. A guapeba é uma planta que fora do Brasil não deu frutos e a forma como que a gente tem tratado também certas comunidades acabam por também não deixar elas, né, frutificarem. Então, acho que é algo que é muito conexo. Como foi esse debate, então? Foi um debate com o público? Foi lindo, sala lotada, e uma resposta muito bonita ao filme, assim. É um filme que é isso, fala de um jardim em Lisboa, do ponto de vista brasileiro, eu acho totalmente imigrante, mas que aparentemente se comunica muito bem. O público francês recebeu muito bem. Você sentiu uma curiosidade mais pelos aspectos estéticos, ambientais, políticos? Como é que foi? O público estava interessado em saber o que a respeito do seu Teve de filme? tudo, teve um interesse muito pela forma do filme, né, que é muito experimental, o filme brinca, a montagem ela é muito frenética às vezes, a câmera também, e é um trabalho, eu falo que é um trabalho de jardineiro, assim, porque o filme ele fala de um jardim em Lisboa, mas na minha cabeça ele é um jardim por si só, porque eu acho que quando a gente pensa um jardim, a gente primeiro tem que definir um território, plantar as coisas e esperar que elas nasçam. E eu acho que no cinema a gente faz parecido. A gente primeiro define um território, né, enquadra. Você, enquanto cineasta, está nesse caminho. Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque... Mas eu acho que todos, na verdade, porque eu acho que a prática do cinema é definir um território, enquadrar um plano, plantar algo, que são as ideias que estão no roteiro, e, sobretudo, no trabalho da película, é esperar que uma imagem saia dali. Então, eu acho que o cinema ele é um jardim por si, e nisso eu acho que eu sou uma certa forma de jardineiro, assim, também. E não sei, teve esse interesse do público para essa parte formal de experimento, mas muito também teve justamente essas perguntas em torno do desflorestamento, da Amazônia, que está muito forte e que a gente encontra como um fragmento dentro do Jardim Botânico de Lisboa, do outro lado do oceano, né? Então, E esse filme vai continuar, estreia mundial aqui, mas já tem exibição prevista aí em outros festivais internacionais. Você também vai começar um longa-metragem, é isso? Vou. Tô agora desenvolvendo minha primeira longa-metragem, que é uma adaptação de um livro incrível que me tocou muito, que é O Sismógrafo, do Leonardo Piana. É um livro que foi finalista do Jabuti em 2023 e que vai ser agora produzido pela incrível Filme de Plástico, que eu tenho uma honra de... até pressão, medo de estar com produtores tão incríveis, mas ainda vai demorar um pouquinho, tem que esperar um pouquinho. Você já está começando, né, na construção dessa carreira de cineasta. Você acha que nesse momento está mais fácil essa relação entre produtores brasileiros, exibidores, programadores de festivais? Agora o cinema brasileiro está vivendo um momento de renascimento, né? Totalmente. Depois dos tempos horríveis, muito importante. Para você, um jovem cineasta, está mais fácil começar a trabalhar agora? Eu não sei se fácil é a palavra. Eu acho que o cinema brasileiro ele ainda precisa desenvolver muito. A gente está no caminho certo, sem dúvidas. Mas eu acho que a gente tem que querer e tem que lutar por muito mais. Mas eu diria que até mesmo nos anos horríveis, o nosso cinema foi sempre muito respeitado, muito, muito requisitado fora. Nosso cinema brasileiro é extremamente respeitado fora do Brasil. E eu tenho esperança de cada vez mais seja respeitado dentro do país também. É uma pérola, é um cinema muito, muito real, muito único. E eu tenho maior orgulho de falar que eu sou cineasta brasileiro. Assim, moro fora do Brasil já há muitos anos, mas... E você faz alguma parceria, algum trabalho de parceria com europeus ou praticamente suas equipes estão no Brasil? Faço sim. Esse filme mesmo, Res Botanic, ele é uma coprodução espanhola-portuguesa. O filme foi todo... toda a película foi revelada e escaneada em San Sebastián, na Espanha. Todo o trabalho de montagem foi feito em Lisboa e todo o trabalho de som foi feito no Brasil. E eu acho que depende de cada projeto. Para mim fazia muito sentido e estava desde o início, na verdade, que o projeto fosse um projeto de vários países. Mas eu não diria que é algo essencial. Acho que é isso, cada projeto
responde por si a sua necessidade. Então, para finalizar, qual é a próxima participação internacional do Resbotanic? Vai ser na semana que vem já, né, em Cartagena das Índias, no FIT, que é o maior festival de cinema latino-americano. Vai estrear no dia 3 de abril. Não vou estar lá, infelizmente, mas o filme vai estar lá e em breve outras exibições por aí no Brasil também. Vida longa para o seu filme, então. Muito Obrigado. obrigada, Obrigado, Pedro Adriana. Gonçalves Ribeiro, por ter vindo conhecer aqui a EFI. Boa sorte. Obrigado.